Olá, tudo bem com vocês? Eu analisando aqui essa cena que eu gravei esses dias, dessas araras, eu fico imaginando como Deus é perfeito em tudo, em tudo que fez. E tudo o que tem feito na nossa vida também. Mas eu acho que tem muitas cenas na natureza que a gente pode ter um vislumbre, né? De como Deus quer trabalhar na nossa vida. Quando a gente olha uma arara dessa, gente, olha, eu vou falar algo para vocês. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, a primeira vez que eu vi duas araras voarem assim diante de mim, porque até então eu sempre morei em cidade. Então, quando eu via essas araras, era num local específico, tipo um zoológico, lá em São Paulo. Não tinha tido a oportunidade de vê-las assim soltas em meio à natureza. Então, quando eu vim para cá e eu me deparava com essa cena que vocês estão vendo agora, gente, eu chorava, me emocionava. Eu ficava como é linda, como é perfeita. E esse dia foi um presente de Deus, porque essa cena aqui, gente, eu gravei da janela da minha sala. E eu fiquei olhando ali e elas estavam no pé de caju. Gostam de um caju, por isso que eu vi aqui nunca dava caju. Nunca dava caju. E elas estavam ali se deliciando, né, com as frutinhas. E eu fiquei olhando cada detalhe. O tom do azul, o tom do amarelo, esses detalhes que tem em volta dos olhos dela, branco com preto, com detalhes pretos. Quando elas abrem as asas, gente, é algo assim lindo de se ver. Lindo. É uma junção de cores do amarelo forte com o azul. É muito lindo. Oi, pessoal. Eu vim aqui, olha, mostrar aqui pra vocês que eu tô lavando roupa usando um sabão de pedra caseiro que eu fiz, né? Vamos ver se vai dar espuma, se vai limpar, se vai dar tudo certo, né? Porque o meu sabão em pó acabou e eu preciso lavar essa roupa hoje. Então, acabei colocando esse sabão mesmo. Dei uma ralada nele e coloquei na máquina. Deixa eu lá mostrar pra vocês o sabão. Em pedra, né? Que eu vou ralar mais. Gente, olha, eu nem ia gravar. Porque pra mim, hoje tá bem corrido, que é sexta-feira, né? Mas eu falei, como não mostrar, né? Pro pessoal do canal que tem me acompanhado aí. Algumas coisinhas que eu faço aqui que pode ser interessante pra vocês, né? Gente, eu fiz sabão de pedra. Eu fiz eu acho que já tem um ano. Olha, vocês conseguem? Deixa eu tirar daqui pra vocês. Ó, ainda tem essa quantidade. Tem um pouquinho de besourinha aqui embaixo, né? Mas aqui no campo faz parte, gente. Besouro faz parte da nossa vida aqui. E aí, ele tava... A caixa veio até aqui, ó. Ficou essa caixinha, essa caixa aqui cheia
e tá por aqui agora, né? E eu uso ele na pia, eu não tenho lavado roupa com ele, eu uso ele na pia. Mas faltou sabão hoje, né? E aí eu vou ralar. E como vocês viram, coloquei ali na máquina. Mas, gente, olha como compensa realmente fazer sabão em casa. Compensa muito. E eu lembro que quando eu fiz esse sabão, eu não tinha... Aqui, gente, infelizmente, esse ralo aqui não é o melhor pra fazer isso, mas é o que eu tenho. Deixa eu ver se aqui é melhor. Eu vou ralar aqui. Aqui tá ralando melhor. Então, é o sabão. Na época, eu não tinha óleo pra fazer o sabão. Lá em São Paulo, eu conseguia com mais facilidade óleo. Aqui, apesar de eu estar morando no campo, eu não tenho muita, assim, muita interação, né, com o pessoal das fazendas aqui ao redor, né? E a gente tá sem carro aqui, então pra mim fica meio difícil, né? E quando a gente mora na cidade, às vezes o óleo a gente pega de lanchonetes, tem um acesso melhor, né? E aí, eu falei, o que que eu vou fazer? Eu falei, ai, quer saber? E eu também não faço muita fritura aqui. Olha, dá uma olhada. Olha isso aqui. Né? Eu não faço, olha. Eu vou ralar mais um pouquinho, mais um. Porque, de repente, eu preciso de mais, né? Deixa eu pegar. Vou pegar, ralar isso aqui mesmo. Aí, o que eu fiz, gente? Eu tinha só um pouquinho de óleo usado. Aí, eu resolvi comprar o óleo e fiz as contas. E compensava. Então, eu usei 4 litros, eu comprei 3 litros de óleo. Eu fiz com 3 litros de óleo, com 4 litros de óleo, né? Aí eu usei 3 litros de óleo novo. E na época, eu lembro que eu paguei o óleo, foi 5. Era R$4,90, uma coisa assim, tava com preço bom, né? Porque o óleo subiu bastante, né? E mais 1 litro de óleo usado. Mas olha, compensou. E olha aqui, gente, ó, até hoje eu tenho sabão. Até hoje eu tenho sabão. Compensa demais fazer. Quando eu fizer sabão, que tá acabando, né? Já era pra eu estar fazendo já sabão. Mas eu não vou fazer sabão aqui, porque eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, mas espere um pouquinho. Eu não vou contar nesse vídeo, tá? Mas quem sabe eu conto aí pra vocês no próximo vídeo. Eu sei que vocês vão gostar demais dessa novidade. E aí eu falo, se eu lembrar, eu falo porque que eu não vou fazer sabão aqui, tá bom? Mas super compensa, super compensa. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha aqui, ó. Ó. E se você quiser um sabão sequinho, só deixar no sol. Ele seca. Que é uma maravilha. Bom, coloquei lá, tá? Vamos ver como é que vai ser lá. Não use esse sabão na máquina, porque eu fiz realmente pra usar ele na pia, né? Fiz pra usar na pia. Então é isso, gente, ó. Compensa. Na máquina eu acho que eu coloquei umas 2 dessas, ó. Vamos ver. Aí eu mostro pra vocês lá na máquina, tá bom? Esse aqui é companheiro, gente. Todo canto que a gente tá fazendo alguma coisa, ele tá aqui junto. Né, Hulk? Olha lá, eu falo, ele sabe que eu tô falando dele, ele já vem pra cá. A gente tá limpando o ventilador. Esse ventilador, ele infelizmente, ele queimou. Ô, meu pai, olha aqui, ó. Mas é um ventilador muito bom. Mas ele queimou porque teve um probleminha aqui na energia. E a energia tava vindo, indo, vindo e indo. E aí até que teve uma vez que veio, acho que veio com uma alta tensão, não entendo muito, né? E aí ele pifou. Eu não estava acho que foi de madrugada e a gente nem deu conta, né? Mas enfim, a gente provavelmente vamos mandar arrumar e vamos ver se vai compensar.
Aí o Lincoln tá dando um grauzinho nele aqui. Porque eu não vou nem filmar de perto, gente. Tá poeira. Tem mais pó do que ventilador. É mais pó do que ventilador. E alguém segue aqui, ó. Só querendo carinho. Só querendo carinho. Mas eu tenho tanta coisa pra fazer. Bora lá trabalhar. Gente, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Tá meio escuro aqui, mas... enfim, acho que vai dar pra ver, né? Ó, vou aproximar aqui. Não fez espuma quando ela tá girando, mas vocês percebem que a água ficou branca? E aí, ó, tá vendo, ó? E quando eu pego, eu sinto que tem sabão, que não tem necessidade de colocar mais sabão. Ó, não tem necessidade. Olha aqui, ó, tá vendo? Só não dá aquele espumeiro danado, né? A gente gosta de ver aquela espuma, mas tem sabão. Então, agora eu vou deixar lavando aqui. Quando terminar, eu mostro pra você. Terminou, tá? Como é que ficou? Meu filho já tá ali, ó. Como ele começou a estender a roupa ali. Mas eu quis mostrar aqui pra vocês como é que a roupa ficou. Olha, eu sei que não tem como vocês cheirarem, né? Eu cheiro por vocês. Ficou com cheirinho de amaciante e com aspecto de roupa limpa. Com aspecto de roupa limpa. Deixa eu ver aqui no branco. Ó o branco, ó. Bermuda do meu filho, que geralmente isso aqui tá sempre encardido. Olha aqui, ó. Deixa eu cheirar. Tá ótimo, gente. Então, olha, eu gostei. Assim, gostei do resultado. Eu já tinha lavado outras vezes, mas já faz um tempo, né? Que eu lavei com sabão caseiro. Só que aí, no caso, eu tenho que ralar. E eu já não sei, sabe, se ia compensar. Só sentando mesmo e fazendo as continhas pra ver se compensa, no caso, pra usar na máquina de lavar, né? Mas, quando falta sabão em pó, ou sabão que você tá acostumada a usar, se você tiver um sabãozinho assim, bora ralar. Eu acho que funciona com qualquer sabão, viu, gente? Mesmo aqueles sabões de barra que você tiver em casa, é ralar e lavar. Pra não ficar com cheiro, porque eu acredito que aquele sabão que a gente compra, no mercado, eu acho que ele deve de ficar com um pouquinho de cheiro na roupa. Aquele cheiro forte de sabão de pedra, sabe? Mas, nesse caso, que esse sabão que eu usei não ficou. Deixa eu mostrar ali pertinho pra vocês. Olha aqui como meu filho tá estendendo roupa. Tudo tão bem grudado, não tinha necessidade. É aqui, gente, olha. Gostei mesmo, viu? Gostei. A calça que o meu esposo trabalha, ó. É uma calça que tá sempre bem suja. Aprovado. Aprovado, gente. A gente tá tentando tirar uma mandioca. Só que já é uma mandioca meia velhinha. Não sei se vai prestar. Vamos ver. Vai lá, filho. Ajudar lá o pai. Que essa tá dura de sair do chão, viu? Essa tá meia complicadinha. E vamos ver se vai cozinhar, né? Nossa, gente, parece que não tá vindo nada. Não veio nada. Quebrou? Tem 2 pedaços de mandioca. Podre. Tá podre? Aí é podre. Nossa, gente, tá podre. Gente, nós estamos descendo lá pro Bananal e eu vou levar vocês. Mas no caminho, olha o que a gente se deparou aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou tentar filmar aqui de pertinho. Isso aqui, gente, é uma das coisas que... Aqui, ó. Peraí, de pertinho. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Vespeiro, gente. Vespeiro. E olha, eu vou falar pra vocês. A gente já passou uns bocados aqui com esses vesperos, viu? E ele tá bem rechuchudo, olha só. Olha lá, bem rechuchudo. Mas quando, à tarde, hoje ainda, a gente vai acabar com isso aqui, porque não pode deixar. E tá bem na passagem aqui.
Olha eu filmando errado aqui pra vocês. Mas bora, gente. Pera, vamos sair daqui que eu vou contar mais pra vocês pra onde a gente tá indo agora. Oi, gente. Bom, a gente tá indo agora lá no Bananal. Tá meio difícil aqui, porque eu tô levando aqui, ó. Tô com uma sacola, levando água, levando foice e filmando ao mesmo tempo. Aí se torna um pouquinho difícil. Mas é assim, quando a gente chegou aqui, choveu, mas não foi como esse ano. Eu acredito que esse ano, agora, né, choveu mais e o mato cresceu demais. Mais do que o ano passado. Ixi, tá despencando as coisas aqui. E tem um bananal aqui, que eu acho que eu ainda não levei vocês. Nesse bananal, meu esposo foi ontem, e ele falou assim que tá tomado de mato. Que não dá nem pra entrar. E aí eu vou estar levando vocês para vocês verem aqui o caminho. Que tá difícil até para eu andar, gente. Tá complicado aqui até para andar. O mato tomou conta mesmo. Eu vou virar aqui vocês um pouquinho para vocês verem. Aqui é mato, gente. Meu esposo tá ali esperando, ó. A gente vai passar essa porteira. E tem mais uma porteira lá embaixo para passar. Mas fica aí com a gente, para vocês verem como é que tá a situação lá do Bananal. Como diz uma pessoa muito querida que eu assisto o conteúdo dela, ela sempre fala assim, fica aí com a gente pela amizade. Então fica aí comigo pela amizade. Vamos abrir aqui a porteira. Tá bom? Aqui, gente, tinha uma estradinha. Mas cadê a estradinha? A gente já não sabe mais o que é mato, o que é estradinha. A gente tem uma noção, né? Porque a gente passava aqui antes. Mas eu vou dizer para vocês, eu não sei muito bem por onde que eu vou, não. Meu esposo vai ter que ir na frente para poder seguindo ele. Aqui, gente, aqui já começa aqui, ó. Aqui já começa o matagal. Nunca que eu vinha pra cá e tava desse jeito. Aqui já tá melhorzinho. Aí meu esposo tá abrindo ali, olha. Mais uma porteira. E aí vocês conseguem já visualizar as bananeiras daqui, olha. E olha o mato, gente. Olha o mato. É complicado, né? Você vai começar a roçar daqui, Nin? Vou abrir o caminho. Ah, tá. É. Porque aí é complicado, né? A gente chega lá com o mato quase na nossa cintura. No meu caso, chega na minha cintura aqui, olha, o mato. Entra aí um pouquinho. Eu não vou entrar aí, não. Não tem problema não, tá baixo aqui. Foi um caminho, olha. Olha isso aqui. Que pena, gente. Eu não vou lá nas bananas. Eu nem sei se tem banana lá. Mas desse jeito aqui, ó, do jeito que tá o mato, não vou até lá, não. Vou esperar meu esposo abrir caminho aqui. Aí eu volto outro dia aqui com vocês. Mas vamos continuar filmando um pouquinho mais aqui, tá bom? Porque a natureza, gente, essa é bonita, viu? Misericórdia. A natureza é linda. Linda.
agora, gente, ó, tá vendo, ó? Abriu o caminho, ó. Bem melhor pra gente, né, pra caminhar aqui no meio, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho lá, mais perto do bananal. E até que foi rápido, viu? Acho que não deu nem 5 minutos que ele abriu tudo isso aqui. Ele falou que ia abrir uns 20 minutos, mas acho que não levou nem 5 minutos, né, Ni? Gente, realmente não vai ser possível entrar lá. A roçadeira parou. Acho que tá faltando graxa, alguma coisa assim. Então eu ia entrar com vocês, né? Até lá, ó. Aqui, deixa eu ver. Até aqui, ó, no bananal. Olha lá. Ia entrar com vocês pra lá, ó, pra vocês verem lá dentro. Tem bastante pés de banana lá, mas não vai dar. O mato tá alto, não dá pra andar lá dentro direito, porque é perigoso, né? A gente tem que ser prudente, né? Numa necessidade, a gente vai. Mas não é o caso hoje, né? Tanto que ele veio aqui para poder roçar lá dentro do bananal. E aí eu ia tentar mostrar para vocês um pouco, só que não vai dar. A roçadeira parou, não quer funcionar. E aí a gente vai ter que voltar. Ele vai retornar aqui para ver se coloca graxa, né? Mas aí, gente, eu já vou ficar lá em casa, que tem bastante coisa para fazer lá. Meu filho foi viajar. E no último vídeo, eu lembro que eu contei uma coisinha pra vocês, né? Que eu falei que ia ter algumas mudanças no canal. Algumas mudanças não, gente, vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa, mas olha, fiquem aí pela nossa amizade. E depois eu volto a falar mais com vocês. Não sobre essa mudança, ainda não, tá? Segura aí um pouquinho, segura aí um pouquinho. Chegamos aqui, gente. Vou falar baixinho por conta do vespeiro, tá bom? A gente vai lidar com ele agora. Aí nos ensinaram assim, quando a gente chegou aqui nessa fazenda. Porque a gente sofreu demais, gente, no começo com vespeiro, demais. Meu esposo ficava todo inchado, cada picada de uma vespa. E aí nos ensinaram algo que eu achei assim, que foi muito bom. Que dali pra cá a gente aprendeu com essa situação e não passamos mais apuro. Como a gente encontramos um vespeiro, a gente vem e ó, isso aqui ó. A gente passa rapidamente. E depois a gente vem com um pau. Pega ali, amor, pra mim. Pode ser uma foice ou pode ser um cabo de vassoura, como esse aqui. Gente, e mete na casa do vespeiro e sai correndo. Na hora que você passou o como é que chama isso aí, amor? O SBP, quando você passa, daqui de novo, amor. Pode ser o Baygon. Pode ser o Baygon, qualquer um desses aqui, tá? Quando você passa isso aqui, que é o multi-inseticida, né? Isso, eles ficam meio assim, meio tontos, né? Então ali é um momento para você lascar o pau na casinha deles. Eu não vou conseguir filmar todo o processo, porque nós estamos em 2. Mas eu vou lá mostrar de novo lá o vespeiro para vocês. Ele tá bem no caminho, gente, não pode deixar. Não pode. Ai, tô até suando. Vamos lá. Vamos lá. É ruim que ele tá no caminho e tá fácil, sabe, de qualquer um poder se esbarrar, porque ó, tá bem aqui nessa árvore, tá vendo, ó? Tá bem aqui, ó. E o caminho tá aqui, ó. O caminho tá aqui, ó. Ele tá bem na ponta. Olha lá, eu vou. Aqui ele, ó. Aqui, ó. Vou tentar aproximar. Tá vendo? Então, olha, a gente vai eu vou recuar um pouquinho e vamos aplicar o SBP. Peraí. Corre! Corre!
gente. Eu pensei que eu tava filmando. Nós voltamos aqui e ele meteu a porreta. Porreta não, o pau. E saímos correndo, mas eu não filmei. Ali, ó, um pedaço tá ali. Mais um pedaço ali. Olha lá, tá vendo? E eles já saíram tudo voando aí por aí. Não pode deixar, viu, gente? Não pode. Eita, você tá pegando? Nossa. Não tem nenhum. Não tem, lógico. Pode Nesse pegar e não. mostrar pra eles. Nossa, gente, é tão fininho. Olha. Mostra a parte aqui, ó, esse negocinho, esse detalhe. Olha aqui. Hexagonal. É. É tão fininho. Pois é. Mais uma casinha de vespas que já foi pro beleléu. Ó, não ficou nada. Não ficou nada.